Senhor, meus amados, né? Que Deus venha abrir nosso entendimento hoje. Espero através desse vídeo poder ajudar algumas pessoas, né? Quero aproveitar aí esse trabalho que esse pastor Antônio Júnior, o trabalho que ele fez é pecado beber vinho, né? Vírgula, cerveja, interrogação. O cristão pode beber moderadamente? Vamos lá. Olha só, eu quero começar com isso aqui, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Gostei muito, Efésios 5:18. Mas eu quero soltar aqui o vídeo para ver o que ele vai dizer após isso aí, certo? Leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então eu quero deixar algo bem claro para você. Na Bíblia não existe nenhum versículo que proíba o consumo de bebida alcoólica. Bom, como ele falou aí, ele disse que não existe nenhum versículo bíblico, né? E eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando alguém fala, seja quem for, eu gosto de ver se a Bíblia tem ou não. E aqui a gente vai passar agora para a Bíblia. Pois bem, amados, aqui é a Bíblia. Eu sempre gosto de assistir esses vídeos, tá aqui, ó, o vídeo aqui e aqui acompanhando com a Bíblia. Eu encontrei aqui em Levítico, Velho Testamento, capítulo 10, e vou ler o versículo 8 e 9, ok? Vou usar como base esse capítulo aqui de Levítico, capítulo 10, versículo 8 e 9. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O que significa isso, amados, é que Deus, ele determina que o homem que aceita Jesus Cristo e quer servi-lo, quer honrar a palavra de Deus, quer honrar Jesus Cristo, não deve mais beber vinho. Por quê? Hoje não precisamos entrar mais na tenda da congregação, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo é morada do Espírito Santo, logo não podemos colocar nenhuma gota mais de álcool em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração. Quero também vou fazer uma viagem nas Escrituras, lá no livro de Gênesis, ok? Vamos começar aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Significa que eu posso sentir sim o desejo de beber, mas eu tenho que dominar esse desejo. Como qualquer outro desejo, o de se drogar, o de se prostituir, o de roubar, o de matar, qualquer outro tipo desse desejo a gente deve... o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, ok? Amém? Gênesis 4:7. Amados, eu quero levar vocês também a viajar um pouquinho aqui em Gênesis capítulo 9, versículo, olha só, 20 e 21. Vamos lembrar dessa história aqui? Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Olha só, Noé, ele queria ficar embriagado? Não, mas por ele ter bebido, não teve o controle, se embriagou, ficou nu, e o seu filho Cã vê aquela situação do pai, vai e diz aos seus outros dois irmãos, né? Diz, olha, papai bebeu, está embriagado, está nu. Quer dizer, foi uma vergonha para Noé. Então, o homem que bebe e não tem controle, ele vai passar vergonha. Noé passou, né? Quanto mais você. Vamos ver outra situação aqui em Gênesis 19? Olha só, meus amados. Gênesis, capítulo 19. Vamos ler aqui a origem dos Moabitas e dos Amonitas, do versículo 30 ao 38, tá ok? Vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é bastante interessante essa história. Diz assim, ó. Deixa eu ampliar mais aqui o zoom para ficar uma coisa legal. Subiu Ló de Zoar
e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele 2 filhas. Então a primogênita, ou seja, a primeira filha, disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Qual o costume de toda a terra? Fazer sexo, né? O homem com a mulher. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, e sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ou seja, devido à quantidade de álcool que ele bebeu, ele nem reconheceu que era sua filha com quem ele estava fazendo sexo. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Ok? A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Ou seja, devido ao álcool, mais uma vez alguém comete algo que é contra as coisas de Deus. Ou seja, Ló, ele praticou sexo com suas 2 filhas por causa do vinho, porque se ele não bebesse uma gota só de vinho, nada disso teria acontecido. Ok? Vamos dar mais alguma coisa devido ao que o álcool causa, a embriaguez. Quais os resultados? Olha só, amados, continuando em Gênesis capítulo 29, versículo 22. Versículo 22. Vai falar sobre a história de Lia e Raquel e Jacó. Eu acredito que talvez você conheça a história ou talvez não. Mas o que essa história diz assim, ó. Gênesis 29 e 22 diz assim: reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete, ou seja, uma festa. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e a coabitaram. Mas espera aí, Jacó não ia se casar com Raquel? E por que ele recebeu à noite Lia e fizeram sexo, fizeram amor, e ele não a conheceu? Por causa do banquete. Ele bebeu vinho, ficou embriagado. Mais uma vez alguém aí, por causa da embriaguez, cometeu um erro, quer dizer, trocou até de mulher. Ou seja, a embriaguez, o álcool, só traz coisa errada na vida do ser humano. Aí Jacó, teve que trabalhar depois mais 7 anos, quer dizer, trabalhou 14 anos por o amor de Raquel. Por quê? Por causa de bebida. Em uma noite ficou com a irmã dela e tudo errado. Só voltando mais uma vez a Levítico 10, eu quero lembrar aos senhores que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Vocês sabem por que Nadab e Abiú pôs um fogo estranho e morreu diante de Deus? Porque antes eles beberam, antes de fazer isso eles beberam e e fizeram esse fogo estranho. Ou seja, antes do horário eles queriam que o fogo tivesse aceso, porque eles tinham passado a noite bebendo. Só que tinha a hora certa que Deus tinha determinado pela manhã de acender o fogo, e o fogo era um fogo que Deus acendia dentro do altar, e ali os homens, no caso eles dois, tinham que ir daquele fogo santo que Deus fazia, eles tinham que acender o incensário. Só que nesse dia, como ainda não chegou a hora de Deus, eles, querendo adiantar o passo, foram e fizeram esse fogo estranho, e Deus matou eles dois no mesmo dia. Ou seja, mais uma vez, por causa do álcool, da embriaguez, os homens agiram de forma errada. Mas aí custou a vida dos dois, porque Deus matou eles dois no mesmo dia. Para não ficar muito puxado, quero contar mais essa história aqui em 2 Samuel, capítulo 13. Vai falar sobre Aminon, Tamar e Absalão,
Mas eu quero resumir aqui no versículo 23, para não ficar muita coisa. Olha, diz assim, ó. Passado, deixa eu aumentar aqui o zoom, melhorar aqui o zoom para vocês. Passado 2 anos, Absalão, né? Absalão, que era o irmão de Aminon e de Tamar. E no 26 diz assim: então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon. No 28, Absalão diz assim, ó. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então o matareis. Ou seja, esse Aminon, ele tinha estuprado a própria irmã, chamada Tamar. Passados-se 2 anos, Absalão, que era seu irmão, quis vingar aquele erro que Aminon tinha cometido do estupro, e esperou que ele bebesse, ó, até ficar alegre de vinho, ou seja, ficar embriagado. Quando ele estava embriagado, sem saber o que estava fazendo, Absalão mandou os seus empregados matar esse Aminon, que era irmão de Absalão e irmão de Tamar. Então, mais uma vez, por causa do álcool, da embriaguez, alguém aí perdeu, né, a vida. Né? Ele já tinha cometido um crime no passado de ter estuprado a irmã, e agora ele foi morto quando estava embriagado. Ok? Quero também ler um pouquinho lá em Gálatas para fechar esse trabalho. Vamos ler aqui só Gálatas capítulo 5, do 16 até o 26, tá ok? Diz assim, ó. Deixa eu ver se o zoom aqui tá bom para que a gente possa acompanhar juntos, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, não é porque eu estou sentindo vontade de tomar um copinho que eu vou beber, ou sentindo vontade de trair que eu vou trair. Eu tenho que controlar os meus desejos, como está lá em Gênesis 4:7. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, olha só, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu irmão, hoje você começa tomando um golinho, amanhã uma tacinha, depois uma latinha, depois uma garrafa, depois 1 litro, depois uma caixinha, depois uma grade, e depois você não vai ter mais controle, meu irmão. Então, não, evite, procure, faça de tudo evitar o primeiro gole, nem que seja o mínimo possível, evite. Agora sois de Cristo e não mais da carne. Olha só, agora vamos para o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, uma das marcas do batismo que você recebeu o Espírito Santo é isso aqui, ó, o domínio próprio. Você não tem mais que beber nada, meu irmão, a não ser a palavra de Cristo e viver por ela. E ainda diz assim, ó, contra estas coisas não há lei, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a sua carne já não tem mais direito algum, meu irmão, é só o seu espírito agora, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então é isso aí, amado. Se você realmente é de Cristo e é batizado pelo Espírito Santo, você tem o domínio próprio, você já não vai beber mais nada, entendeu? Então, eu quero deixar também aqui um pouco de João, palavra de Jesus Cristo, né, do nosso Senhor. Vamos dar aqui uma mergulhada em João 8. João 8:31. Vamos ver o que tem aqui. 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
E o 32, né, que todo mundo conhece, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quem é a verdade? Lembra lá em João 14:6, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é essa verdade, meu irmão. Quero ler também aqui o versículo 34 e o 36 para a gente terminar esse trabalho, tá bom? Juntos. Vamos ver o que tem no 34, diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, né? Quer dizer, se você ainda está bebendo, meu irmão, você ainda está em pecado, porque embora alguns homens aí digam que não é pecado mais beber, você tem que se lembrar de uma coisa: como é que uma pessoa consegue se embriagar se ela não beber o primeiro gole? Logo, o organismo de cada pessoa é diferente. Há pessoas que bebendo um copinho já se embriagam, há outras que só cheirando o álcool já passa mal, e há outras que tem que beber litros e litros para se embriagar. Então, não é a quantidade, depende do organismo de cada um, tá? E aqui, olha, o versículo 36, João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus Cristo nos liberta pelo Espírito Santo, a gente já não é mais escravo de nenhuma destas coisas, nem de prostituição, nem da mentira, nem do roubo, nem da glutonaria, e nem do álcool, nem da bebedice. Não precisamos de gole algum de vinho, ok? Amém? Lembramos que hoje a água é tratada, como o pastor falou no vídeo dele, né? Hoje não precisamos colocar mais álcool sobre a água e tomar por causa das enfermidades do nosso organismo. Hoje a água tem tratamento, né? A água daquele tempo, tá bom? Não vamos usar isso de desculpa para querer beber, gente. Veja aí os exemplos que eu dei aí antes na Bíblia aí do que aconteceu com pessoas que procuraram a bebida. E vamos fechar aqui com a palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo em João, Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Olha só o que o nosso Senhor Jesus diz, Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Até o próximo vídeo, e espero poder ter contribuído aí, dizendo que Deus não quer ver você dependente do álcool por nada, meu irmão. Seja tão somente dependente de Cristo. Eu não sou dono da verdade, mas esse aqui, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra aqui que eu acabei de ler para os senhores, esses livros, essas passagens bíblicas, é a verdade, meu irmão. É ela que vai santificar vocês, vai santificar a mim e a cada um que está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém? Levando em consideração que o trabalho do pastor aí foi ótimo, só usei aquela situação que ele fala que não tem encontrado na Bíblia, e eu encontrei, né? E mostrei. E também tem um momento que ele fala sobre a cirrose. A cirrose ela não depende só do álcool, né? Tem outras coisas que causam cirrose. Quem toma muito medicamento também pode ter cirrose, né? E é uma das causas principais da cirrose, sim, é o álcool hoje, porque as pessoas bebem demais. Mas há outras maneiras de contrair a cirrose, ok?